entender o que move o preço do ativo que você opera é fundamental para ter assertividade no day trade. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é capaz de mover o preço de algumas ações ou índices ou ativos e como você pode se aproveitar desses conhecimentos. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao quarto vídeo da nossa playlist de 10 vídeos que trata do tema como começar do jeito certo no day trade. Eu preparei aqui 10 vídeos que a gente está soltando um por semana para que você consiga se aprofundar de verdade. Isso aqui não é um conteúdo superficial, é um conteúdo preparado para quem quer entender como ter sucesso dentro de uma atividade que é das mais difíceis e técnicas do mercado, mas que nem por isso ela precisa ser complicada. A gente tem o objetivo de transformar pessoas comuns em traders profissionais através de um conhecimento simples que descomplica aí o que muita gente aí fala sobre o day trade. Se você assiste os nossos vídeos aqui, sabe que nós não temos uma bola de cristal e que, na verdade, ninguém sabe prever o que vai acontecer com o mercado. Nós só temos uma certeza: a vulnerabilidade é a condição de estar exposto a riscos ou impactos. E isso é a única coisa certa que nós sabemos no mercado financeiro. Portanto, o trader que vai longe, o trader que consegue sobreviver, é aquele que tem a consciência plena dos riscos e constrói um operacional que o protege dos riscos do mercado. Vamos dar uma olhada aqui o que diz o livro O Trader Disciplinado, de Mark Douglas, que é um best-seller aí para quem está começando no mercado financeiro. Aceitar o risco é fundamental para ser um trader de sucesso, pois sem a aceitação da vulnerabilidade às incertezas do mercado, é impossível operar com confiança e clareza. Ainda existe uma outra frase que está num e-book que a gente está preparando, que vai ser lançado no futuro, que diz o seguinte: ao abrir uma operação, o risco envolvido deve ser tão pequeno para você que nem o seu coração acelere, nem as suas mãos tremam. Seja cauteloso ao aceitar perdas e feroz ao buscar ganhos. Eu espero que você consiga entender a importância do que nós estamos falando desde o início, porque isso é a chave que gira a um trader inconsistente e perdedor para um trader profissional e lucrativo. A gestão do risco, a aceitação da vulnerabilidade, a construção de um operacional que te permita não perder quando você não entende o que está acontecendo com o mercado, é o que vai fazer você sair de um ponto para o outro. Nosso objetivo aqui é te transformar um trader profissional com esse nosso conteúdo, ok? O meu nome é Marcos Camargo, eu opero há 20 anos e, mais do que isso, eu quero te trazer um pouco de como é o treinamento de uma profissão de alto risco que é transformada em uma das profissões mais seguras do mundo, trazer todo esse conhecimento dentro para as operações do mercado financeiro. E isso vai fazer você entender quando eu falo aqui de competências, desenvolvimento de competências. É isso que acontece com um piloto profissional que deve ser aplicado de alguma maneira também aos traders no mercado financeiro. Bom, vamos entrar então aqui no que de fato move o preço dentro das nossas operações no dia a dia. São 3 coisas basicamente que nós temos que ficar atentos na escolha de um ativo. O primeiro ponto é a liquidez desse ativo. E o que é a liquidez? É a facilidade e a rapidez com que ele pode ser convertido em dinheiro sem perder valor significativo. Em outras palavras, o quão fácil é vender ou negociar esse ativo. Quando nós temos um ativo que tem baixa liquidez, quando existe alguma notícia, algum efeito manada que os investidores podem gerar, para que ele saia desse ativo, ele vai ter que ou fazer o preço subir muito, ou ele vai ter que fazer o preço cair muito. E isso é ruim para a nossa operação. Nós queremos ativos com alta liquidez, que permitam que o preço se mova de uma maneira técnica e não baseada no desespero. Nós vamos aproveitar o desespero aí de quem não sabe operar algumas vezes, mas
nós não vamos fazer isso em ativos que não têm liquidez. Então, nós vamos aqui sempre falar de dólar ou índice. Você vai me ver falando mais das operações de dólar futuro aqui, porque eu acho que é um dos ativos mais líquidos que nós temos dentro ali do mercado futuro e que nos permite fazer boas operações. O segundo ponto, que é muito importante, é entender sobre as notícias e eventos que aquele seu ativo está sujeito. Eu não estou falando aqui que você deve aprender a interpretar as notícias, não é isso. O que nós devemos fazer como traders profissionais é que nós não sabemos qual é a notícia que vai mover o mercado na direção que nós queremos, porque elas são notícias que são apresentadas em sigilo até o momento da sua publicação. E nós não sabemos exatamente qual é o caminho que essas notícias vão levar. Então você vai sempre ver que nos períodos de notícia nós retiramos o nosso risco, esperamos a volatilidade do mercado voltar ao normal e aí a gente opera na direção que o mercado está nos dizendo. Então, entender que notícias, a divulgação de informações econômicas, políticas, criam movimentos rápidos e significativos no preço. E nós não queremos, como eu disse, atuar nesses movimentos rápidos, porque vai tirar a nossa técnica de operação. Esse é o nosso perfil operacional aqui e eu te recomendo também a usar isso como uma regra aí nas suas operações. E o outro tema, que é o mais interessante na minha opinião, é a psicologia dos investidores, que é o comportamento em resposta à emoção, como medo, ganância. Eles podem gerar movimentos bruscos de preço. Uma notícia inesperada pode gerar pânico, fazendo com que muitos investidores vendam rapidamente, levando a quedas acentuadas, ou por outro lado, uma euforia que pode impulsionar compras em massa e elevar os preços. A psicologia dos investidores é um dos temas mais fascinantes que nós temos dentro do day trade. O day trade tem uma capacidade de fazer aflorar qualquer emoção que exista dentro de você. Se você tem raiva, você vai expressar essa raiva com mais força. Se você tem medo, você vai expressar esse medo com mais força. Se você tem ganância, você vai expressar essa ganância com mais força. Então, a psicologia dos investidores, se você quiser me seguir lá no Instagram, dentro do meu feed você vai ter ali posts com essa psicologia de 3 grandes pensadores que falam sobre o tema. Mark Douglas, como a gente mencionou, Van Tarp e também Daniel Kahneman, que é um mestre em psicologia aí de comportamento no mercado. Esse é um tema fascinante que nós vamos entrar no futuro aí em próximos vídeos, tá ok? Se você está gostando desse conteúdo aqui, vou te pedir para deixar o seu like. Se ele te entrega valor, comenta, coloca a sua opinião aí sobre esse tema, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal para ter mais conteúdos como esse aqui, tá ok? Como eu disse, se você quiser, me segue lá no Instagram, pega o seu celular, aponta aí para sua TV e me segue lá para ter um monte de outras informações que eu não consigo colocar aqui no Instagram, no YouTube, desculpa, tá bom? Bom, vamos entender então aqui de uma forma prática o que afeta o dólar. Isso você pode levantar para qualquer ativo, ok? Mas primeiro vamos começar de forma prática falando sobre a liquidez. E como você vai identificar se o seu mercado está líquido no momento que você for operar. Aqui eu estou te mostrando um book de ofertas, ok? Isso é uma ferramenta chamada Superdom e quando ele está cheio, ele promove liquidez por faixa de preço. Se você observar aqui, olha, você vai ver 1.000 contratos, 970, 1.000 contratos, 1.900, 1.300 e assim por diante. Esses são os contratos aqui que estão para venda. E aqui os contratos para compra, 1.000, 1.900, 1.000 e assim por diante. Tecnicamente é muito mais fácil operar assim, porque para que o preço se desloque, imagine que para ele se deslocar até aqui o 24, por exemplo, ele vai ter que consumir todas essas ordens
caso elas sejam mantidas. Existe aqui uma questão de blefe também, mas isso é um assunto mais técnico ainda. Então, eu preciso aqui que alguém ponha uma ordem que consuma 83, outra consome 450, outra 513, e o mercado ele vai avançando de uma forma mais lenta. Grava essa imagem aqui, um book cheio, esse book está ajustado para o nosso operacional, então eu tenho aqui alertas de cor para a quantidade de contrato acima de determinado valor. Isso é muito importante para facilitar. Vamos dar uma olhada aqui, o que acontece num dia de payroll. Aqui, olha como um pouquinho antes eu fiz essa filmagem aqui, ela não está excepcional, mas dá para você ver que eu não tenho uma faixa de preço, os números de contratos que eu tinha, somente aqui. Então, isso daqui está pré-payroll, pouquinhos minutos antes da divulgação de uma das notícias mais importantes referentes ao dólar. Você pode ver que não sou eu, não é a Trade Technique, o mercado como um todo reduz a exposição. Aquela imagem que eu mostrei, eu vou voltar aqui só para você. Isso daqui é do mesmo ativo no mesmo dia, minutos antes. Alguns minutinhos próximos, você já vê uma redução significativa. E quando vem a notícia, vamos dar uma olhada no que acontece quando a notícia vem? Aqui, com poucas ofertas por faixa de preço, o preço se move que nem louco, ó. Ele movimenta de uma maneira muito rápida. Existe uma maneira de operar com essa volatilidade, mas ela não é uma atividade para iniciantes. E basicamente todas as notícias de grande impacto que existem no dólar, elas vão impactar de alguma maneira os outros ativos que estão ali de alguma maneira lastreados na moeda, como petróleo, como minério e assim por diante. Então, saber a importância das notícias que movem te protege de não estar exposto ao mercado e ser violinado, como as pessoas falam. A violinada, na maior parte das vezes, é uma baixa de liquidez onde alguém entra consumindo muitos níveis de contrato ao mesmo tempo. E esse movimento ele não é técnico, ele é especulativo. E nós não operamos especulação, a gente procura operar, na verdade, de forma muito técnica, aonde a gente tenha níveis de preço que respeitam as estatísticas e assim por diante. Dentro dessas notícias, e aqui de novo eu estou pegando um exemplo das notícias que impactam um ativo, tá ok? E quanto mais você conhecer esse ativo, é melhor. Nós somos especializados em operar o dólar, por isso que nós conhecemos cada uma das atividades aqui que impactam, das notícias que impactam. Então aqui, o que eu tenho? Taxa de juros do Fed, normalmente nas super quartas, relatório de emprego, o payroll que nós acabamos de ver, o produto, divulgação de produto interno bruto, balança comercial, sentimento do consumidor, atividades do tesouro, emissões de título. Tudo isso é mapeado e a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo. Como nós operamos uma paridade, eu não opero dólar, nós operamos a paridade dólar-real, as notícias no Brasil também impactam, porque você pode ter um mercado muito tranquilo nos Estados Unidos, mas ter divulgações de notícias importantes no Brasil. Então, taxa Selic, inflação, balança comercial, e a gente consegue monitorar isso de uma forma muito clara. Só que eu não quero te preocupar com isso. O que nós fazemos de fato? Dentro da ferramenta ProfChart, eu tenho ali um calendário econômico. E a única coisa que eu preciso fazer para evitar estar exposto é analisar se no meu dia de operação, tô pegando aqui um exemplo, dia 1/10, eu tenho aqui o PMI de setembro, às 11 da manhã. Eu vou tomar cuidado para operar às 11 da manhã. Eu não vou operar ou não vou ter uma operação aberta porque ele pode me trazer problemas, certo? Aqui um outro exemplo, olha, notícias do Brasil, índice de preço ao consumidor. Então, é algo que a princípio pode parecer complicado,
mas isso faz parte da rotina operacional da manhã de um trader. Quais são as notícias que eu tenho e que eu não devo operar naquele momento? Eu coloco um alerta no meu celular, um alerta no relógio, onde você achar melhor, alguns minutos antes, para te lembrar que você precisa reduzir a sua exposição. Isso ajuda muito você a conhecer o seu mercado. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Conheça o mercado que você opera. Que notícias impactam a volatilidade, a liquidez e podem te tirar de um trader aí de um trade que pode ter um impacto dessa psicologia aí do mercado e te tirar numa posição aí que você pode sair num loss significativo, tá bom? Bom, e por último, nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento do preço. E eu não quero te assustar aqui com esse tema também. Eu espero que você não tenha nenhuma fobia de animais aí peçonhentos. Mas eu vou usar uma imagem aqui e eu espero que você nunca mais esqueça disso para que você entenda esse conceito. Vamos lá? Bom, a gente tem dois vídeos aqui que vão falar da estrutura do preço e da estrutura do volume. São próximos vídeos da nossa playlist. Então, nós vamos aprofundar mais nesses temas, mas hoje, dentro de conhecer o mercado que você opera, faz parte que você entenda quais são os batentes, até onde o preço vai dentro da estabilidade, aonde ele retorna, aonde está caro, aonde está barato. A maioria dos traders não sabe identificar isso, e isso serve para qualquer ativo, não só para o dólar, como nós estamos falando. Aqui a gente está falando de algo que é geral, assim, de uma maneira generalizada, né, de uma maneira total. Então, entenda isso daqui, gente. A gente tem um preço que ele vai sair de uma posição A aqui, vou dar um exemplo, 5706, e vai terminar o dia dentro da posição B aqui, que também é o mesmo preço. Sabe aqueles dias que você escuta o dólar fechou estável com uma alta de 0,02%, 0,1%? É mais ou menos isso. Só que durante o dia, e isso é preciso ser bem claro, nós somos day traders, nós não somos macro operadores, não fazemos swing, a gente opera dentro do dia. Numa estratégia intraday, dentro do dia, esse preço ele vai oscilar para cima, vai oscilar para baixo, para com que ele consiga se movimentar até o final do dia. É o que gera a liquidez para que as pessoas que precisam negociar compram e vendam esse ativo. E aqui é o que eu te disse, que eu espero que você não tenha nenhuma fobia aí de cobra, mas eu vou usar esse exemplo porque ele é muito bom e você não vai esquecer mais dessa questão da estabilidade do preço. Essa cobra aqui, que está indo na sua direção, ela saiu desse ponto aqui em cima, vindo para esse ponto até aqui. Ela se movimenta em uma direção, assim como o nosso preço vem de A para B, ela também sai de A para B. E ela vem, só que não consegue vir em uma linha reta. As cobras, assim como o preço, precisam se movimentar em torno do seu eixo para impulsionar o seu movimento na direção que ela quer seguir. Então, esse movimento é o movimento da natureza e o movimento do preço também. Esse movimento respeita padrões específicos. A cobra, ela nunca vai abrir muito para o lado de cá se ela quer vir nessa direção, porque ela vai sair da estabilidade do movimento dela e ela vai perder eficiência. O que significa isso? Voltando aí para o preço de um ativo. O preço não se move em uma linha reta, ele sempre oscila em torno de um eixo.
Você já tinha escutado isso alguma vez no mercado financeiro? Só esse conhecimento aqui já vale um like aqui nesse vídeo. O que acontece? Para que o preço tenha uma eficiência de deslocamento, ele precisa atuar em torno do seu eixo. É isso que permite um preço andar de uma maneira eficiente. E a gente tem aqui duas linhas que representam o que nós chamamos de desvio padrão. E isso explica muito por que alguns topos não são rompidos, por que alguns fundos não são rompidos. Dentro desse conceito de desvio padrão, e aqui eu entro sempre com um conceito um pouco mais complexo, tá ok? Porém, ele vai simplificando e você vai entender de uma forma muito simples, mas eu preciso te dar uma base por trás do que eu estou falando. O desvio padrão é uma medida estatística que mostra o quanto o preço se afasta em relação a uma média. Então, o desvio padrão de um ativo, ele pode ser calculado de diversas formas. Inclusive, até com Fibonacci é possível calcular um desvio padrão. Mas eu acho improdutivo ficar traçando fibos. E eu gosto de ferramentas como bandas de Bollinger, as bandas Ficube que nós utilizamos, que tem uma precisão muito interessante, para que eu tenha no meu gráfico essas linhas aqui e possa entender qual é o limite da estabilidade do preço. Eu sei que o preço muitas vezes estoura essa estabilidade. E quando ele estoura a estabilidade, de duas uma, ou ele vai voltar ou ele vai continuar, porque a força do movimento é muito grande. E aí eu paro para observar nesses momentos chaves se eu vou operar para volta ou se eu vou operar para continuidade da força do movimento. Eu sempre gosto de operar na continuidade. Então a gente tenta buscar isso nas nossas operações. Vou dar um exemplo para você aqui muito prático. Aqui ainda eu tenho lá o nosso exemplo lá do início. O preço abriu aqui nessa região e fechou na mesma região do dia. Olha que interessante. O preço não anda em linha reta. Ele precisa avançar como a nossa cobra para que ele consiga se deslocar. E, assim como a nossa cobra lá, ele respeita os momentos de estabilidade do preço dentro dos desvios padrões que nós temos nos nossos indicadores. Então dá uma olhada aqui. O mercado toca o desvio padrão de 40%, com 40 pontos, volta para a média, vem aqui, volta, aqui muda o dia, né? Ele abre no outro dia no desvio padrão, volta e fica oscilando aqui no meio até ele perder força. Perder força e vir tocar o desvio padrão de baixo. Se são os melhores pontos aqui dentro do intraday, é aonde o preço está mais barato. Você sempre vai ter um comprador aqui para pegar esse preço, porque para ele o que importa é muito diferente do que importa para a gente. Ele só precisa se posicionar e se posicionar dentro de um preço aceitável. Ele volta, testa de novo e reverte totalmente para a banda superior. E aí ele continua, testa aqui embaixo. Desculpa, tô tocando aqui no nosso... Testa aqui embaixo, volta aqui para a banda inferior, volta para o centro, volta para a banda inferior, testa de novo, volta para a banda superior, e assim é a construção do preço de diversas maneiras. A gente sabe que muitas vezes o preço, como eu disse, ele não respeita essas posições. Sabe quantas vezes o preço respeita esses desvios superiores e inferiores? Vou te mostrar aqui no próximo gráfico. O desvio padrão é uma medida estatística que nos ajuda a ter uma ideia de quanto por cento do tempo um ativo, um dado estatístico permanece dentro de um determinado ponto. O desvio padrão de qualquer ativo na bolsa, o primeiro desvio,
o superior e o inferior, o preço tende a ficar 68% do tempo dentro do primeiro desvio padrão. Aqui eu tenho centro, um desvio padrão para cima, aqui eu tenho centro, um desvio padrão para baixo. É o que nós vimos aqui, um desvio padrão para cima, o centro, um desvio padrão para baixo. 68% das vezes o mercado vai tocar aqui e vai voltar. Você acha que operar com uma estatística favorável a você de 70% praticamente das vezes é algo razoável? Eu diria que é algo fantástico e que muda a chave para o investidor iniciante que não sabe dizer se aquele preço que está ali está numa posição ideal para ele se posicionar. Então, o que eu posso dizer para você? Se você for comprar qualquer ativo aqui em cima, nesse ponto, vocês têm só 30% de chance dele continuar. 70% de chance de que esse seja o final do movimento. Você entende o quanto tem de dinheiro nessa informação? Você não pode entender como isso te ajuda a operar até que você comece a operar com indicadores bem calibrados. Eu tô falando aqui, gente, de indicadores gratuitos, tá bom? Não tô te vendendo nenhum indicador, não tô te vendendo nenhuma fórmula mágica. Isso são coisas que tem dentro do Profit, a versão mais barata, estão disponíveis para você. Tem indicadores um pouquinho mais ajustados, eu não vendo nenhum deles. Eu sou um consumidor de um, como eu disse aqui, eu gosto bastante das bandas Ficube, para mim são mais ajustadas, além do que respeito muito o Mestre Bo na sua postura profissional e principalmente eu pago esse indicador porque eu gosto muito dele, é muito barato e ele me dá dinheiro ainda de qualquer maneira. Continuando aqui, depois dessa rasgação de seda, nós temos então um preço que oscila dentro de uma média e ele gera um volume at price. Esse aqui é um outro indicador gratuito que nós temos dentro do Profit e ele pode ser utilizado para você entender quais são os pontos de rejeição do preço. O volume próximo desses pontos tende a ter uma rejeição, uma redução do número de contratos e ele vai operar sempre dentro desses pontos aqui. Tem dias que você vai ver claramente isso aqui no Volume at Price. Esse daqui é um Volume at Price de uma tendência de alta, onde o mercado oscila entre altas e baixas aqui. A gente pode ver nesse exemplo o mesmo que acontece quando o mercado está em alta. O melhor ponto de compra não é aqui embaixo, ele é aqui na média, porque a expectativa de preço é ascendente, mas ele vai até o nosso desvio e retorna, vai até o desvio, ultrapassa um pouco aqui e retorna, ultrapassa um pouquinho, retorna e assim vai o mercado. Você precisa de tempo de tela observando isso. E numa queda da mesma forma, o Volume at Price te mostra quais são os pontos de concentração do preço e aí você vai ter da mesma maneira preços vindo para a média, voltando para o desvio, vindo para a média, voltando para o desvio, vai até ali em cima, melhor ponto de venda possível foi aqui, volta para a média, para o desvio do outro lado. Então isso te dá uma visibilidade para você operar. Você que é iniciante, que chegou até aqui o final desse vídeo, você não tem noção de quanto isso te posiciona no mercado, te faz ter mais tranquilidade para fazer as suas operações. E eu vou te entregar uma outra coisa aqui no final, e eu entrego só para quem assiste os vídeos até o final. Na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para que você se inscreva e receba um e-mail com uma análise das 7 competências do trader profissional, onde você vai poder se comparar como tá as suas competências próximas de um trader que sabe o que está fazendo.
Isso vai te entregar também um documento para que você saiba aonde você precisa atuar para melhorar a sua consistência das suas operações. Isso é gratuito, pessoal, não vou te cobrar nada, mas é muito interessante porque eu recebo muitas informações de vocês, entendo aonde esses vídeos aqui precisam melhorar e também te entrego algo que pode ser muito significativo para suas operações. Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Clica no link na descrição, se inscreve. Repito, é gratuito, não vou te cobrar nada por isso. Você me entrega muita informação e isso é a nossa troca aqui, o ganha-ganha, que é importante, e eu espero que você goste do resultado. Tá bom, pessoal? Eu queria te agradecer mais uma vez. Obrigado por assistir esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo da playlist aqui, como começar do jeito certo. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.